Eu sou o pastor André Fernandes e gostaria, juntamente com você, de meditar nas Escrituras acerca dos pensamentos de Deus para a nossa sexualidade. Nós temos visto na grande mídia, nas redes sociais, uma notícia após outra de como as pessoas tentam redefinir aquilo que Deus estabeleceu. Só que, infelizmente, ao fazerem isso, tais pessoas estão evocando para si a ira de Deus. E nós, como cristãos, como povo de Deus, temos o desejo de ver as pessoas evangelizadas e, por consequência, também salvas. E esse tempo, esses minutos em que eu estarei aqui com vocês, é para refletir aquilo que Deus diz. Porque o que Deus coloca na sua palavra, o que Deus leva aos seus escritores sagrados a escreverem, nada mais é do que os seus pensamentos. E na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, os 66 livros canônicos, são a mais pura verdade e a mais pura expressão da vontade de Deus. Então, quando Deus fala que o homossexualismo, o sexo pervertido de uma forma geral é errado, é porque Deus quer preservar as nossas famílias, quer preservar o nosso bem e, acima de tudo, Deus quer preservar a sua própria glória. Porque o homem não é autônomo para agir a seu bel prazer, mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para poder representá-lo. E como representar um Deus santo e todo-poderoso quando nós pervertemos o seu padrão? Então eu gostaria de ler aqui com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos encerrar aqui no versículo 27 para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, está se propagando aí a notícia acerca da cura gay, como se porventura o homossexualismo se tratasse apenas de uma doença ou um desvio de caráter. Só que a Bíblia define o homossexualismo como pecado, como uma rebelião contra o nosso Criador, como algo que ele abomina, como algo que ele destruirá um dia.
Pastor, mas o seu discurso está sendo muito duro. Isso significa que o senhor odeia os homossexuais? Não. Não, na verdade, nós queremos que eles sejam salvos, assim como quaisquer outros pecadores que cometem coisas terríveis e abomináveis aos olhos do Senhor. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós seria salvo. Nós não seríamos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não seríamos alcançados pela boa mão do nosso Criador. Não seríamos salvos por Ele e dele, né? Porque no caso nós sofreríamos a ira de Deus caso Ele não tenha agido de forma graciosa na nossa vida. Então, meu recado para você que luta com o homossexualismo é que você atente para a palavra de Deus. Pois a relação sexual em que você se encontra praticando, ela não é apenas uma distorção do que Deus instituiu, ela é pagã, ela é idólatra. Vocês podem ler aqui no capítulo 1, onde Paulo aqui coloca a mentalidade, né, romana em jogo aqui. Os romanos no primeiro século eles tinham a prática, né, a grande mania de se praticar de forma homossexual. Ou seja, a prática de homens com homens era muito corrente entre os romanos. Eles não instituíram isso como uma norma para a família, porque eles sabiam que a reprodução só se daria entre um homem e uma mulher. E que dois pares, né, não poderiam gerar posteridade. Isso aqui é beabá de biologia. No entanto, eles praticavam a imoralidade. E por isso mesmo a ira de Deus estava sobre eles. Homossexualismo não é você fazer aquilo que só o que você bem entende e ter prazer no final. É você evocar a ira de Deus sobre você. Você vê, né, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, as consequências de uma relação homossexual. Né? Por quê? Não era apenas porque era uma distorção do que Deus instituiu como sendo um homem e uma mulher, mas também porque era uma influência do paganismo sobre o povo de Deus. Ou seja, quando você diz que o homossexualismo ou a homossexualidade, como você queira definir, é algo normal, na verdade você está trazendo um culto estranho para a sua vida. E Deus não tolera cultos pagãos. Ele destruirá todos no final. Ele pode até permitir que essas coisas aconteçam. Mas isso concorrerá para que a ira dele se acenda ainda mais na eternidade, de forma definitiva, sobre aqueles que praticam esse ato abominável. Novamente, meu querido, você que está me escutando, que tem problema com essa prática, meu desejo é ver você salvo. Eu não quero ver, não quero que você seja condenado. Eu não tenho prazer em ver o homossexual sendo punido, nem quero que nenhum seja agredido. Minhas palavras são exortações para que você se arrependa de seus pecados, para que você olhe para Jesus Cristo, para que você veja nele um Salvador e para que você queira abandonar a sua prática. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 10, o apóstolo Paulo diz que ficarão fora, né, do reino de Deus, que não herdarão o reino, várias categorias de pecadores. Né? E entre eles estão inclusos, né, os efeminados e os sodomitas, os homossexuais ativos e os passivos, que são homossexuais da mesma forma no final das contas. Você, uma pergunta que eu gosto de fazer, você é feliz com essa prática? Você a segue, né? Você a pratica porque está na moda? Isso lhe torna uma pessoa feliz e satisfeita? Ou você sente tristeza e amargura por fazer algo que é um pecado grave, que é afrontoso ao nosso Deus? Não se esqueça que Deus fez tudo primazmente para a sua glória. E se você, porventura, teima
em afrontá-lo, ele o punirá na eternidade. Não brinque com isso. Não brinque com isso, não queira isso para a sua vida. Se arrependa de seus pecados. Você não está apenas doente, você está em rebelião contra Deus. É muito pior. Na maior parte dos casos, a doença tira do homem a responsabilidade, a culpa. E essa tentativa, né, da psicologia moderna é de tirar o homem a sua responsabilidade diante de Deus, convertendo a sua culpa em doença, quando na verdade ele está em rebelião com o seu Criador, para com o seu Criador. E a ira de Deus já está acesa sobre você. Não queira que ela se consuma na sua vida. Que ela venha se consumar de modo que você seja punido por toda a eternidade. Mas se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, que Ele poderá te salvar. E de fato Ele te salvará se você assim se arrepender. Esse é o meu recado. E é o meu desejo que você seja salvo. É o meu desejo de todo o coração. Que Deus o abençoe. Amém.